Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Anatomia do Yoga. Eu sou Fabiano Lobo, sou profissional de educação física e instrutor de yoga. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem acompanhado o canal está crescendo bastante nos últimos dias. E se você gosta desse conteúdo, compartilhe também com outras pessoas para ajudar a crescer mais ainda o meu canal, para que eu possa alcançar mais gente. Se você não me segue nas redes sociais, tem o meu Instagram, que é Fabiano Lobo Pilates e Yoga, e o meu Facebook, que está Fabiano Lobo Pilates, Yoga e Treinamento Funcional, ok? Eu deixo os links aí na descrição do vídeo para você acompanhar também. E eu gostaria de saber se você tem gostado dos conteúdos que eu posto aqui, porque eu tento trazer ao máximo conteúdos que vocês queiram assistir para esclarecer as suas próprias dúvidas. Então, se você tem alguma sugestão, alguma dica, algum comentário, deixa aí embaixo que eu vou providenciar mais vídeos sobre os assuntos que te interessam. E, obviamente, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com outras pessoas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o yoga, o que é o yoga e sobre o yoga online, que tem sido muito difundido aí nos últimos tempos. Eu vi que muitos canais cresceram bastante, mas isso traz algumas preocupações, então eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Nós, professores de yoga, que trabalhamos na internet, nós temos que dar para as pessoas aquilo que elas querem, aquilo que elas procuram, para que a gente tenha mais visualizações. E funciona basicamente desse jeito. Então, por essa razão, nós oferecemos para as pessoas posturas de yoga, ou seja, aquilo que as pessoas acham que é yoga. Porque se a gente oferecer outras técnicas do yoga que as pessoas não conhecem, aquilo não vai gerar mais visualizações. Então oferecemos geralmente posturas, respiração, meditação, relaxamento, mas na maior parte das vezes o que as pessoas procuram mais quando se fala de yoga são as posturas. E é justamente por isso que as pessoas procuram, porque elas acham que yoga é só isso. Quando se fala de yoga, as pessoas pensam que é fazer alguns alongamentos, sentar e meditar. Tem isso também, isso faz parte do yoga, mas não é só isso. Então, nesse vídeo eu vou esclarecer para você o que é realmente yoga, o que faz parte do yoga e alguns cuidados que a gente deve ter ao se praticar aulas online também. A maioria das pessoas possui um conhecimento bem superficial sobre o que é yoga e sobre vários outros assuntos. Então as pessoas elas acabam procurando, pesquisando baseado nisso, nesse conhecimento que elas têm. E aí, como o nosso papel de instrutores de yoga, a gente tem que esclarecer isso para as pessoas. Então, se você chegou até esse vídeo procurando sobre yoga, eu vou te esclarecer o que faz parte do yoga e como o yoga pode te ajudar na sua vida. No yoga a gente tem as posturas psicofísicas que trabalham tanto corpo, mente, energias, e dentro dessa prática física as posturas trabalham força, flexibilidade, equilíbrio, mobilidade, dentre outras coisas. A gente tem dentro das técnicas de yoga o relaxamento. O relaxamento é uma forma da gente relaxar, soltar o corpo, aprender a ter mais consciência sobre o corpo. E da mesma forma que o corpo tem que ter a capacidade de se contrair, de fazer força, ele tem que ter a capacidade de se relaxar. Porque senão a gente pode ter vários problemas aí relacionados ao sono, ao estresse, ao bruxismo, igual eu falei num vídeo anterior, que eu vou deixar aí no card, e outros problemas, porque a gente sempre está buscando só a agitação, a contração, mas a gente nunca busca o relaxamento. Então, dentro das técnicas de yoga, a gente tem o Yoga Nidra, que é o relaxamento profundo. A gente tem várias técnicas de respiração que ajudam a expandir a capacidade do pulmão, que ajudam a gente a se concentrar, a acalmar mais, e essas técnicas podem ajudar na manutenção do estresse,
podem ajudar na sua concentração, inclusive para a sua prática de meditação. Quando a gente fala de yoga, a gente tem também a questão da filosofia de vida. Porque se a gente pratica yoga só no tapetinho de yoga e não pratica fora dele, a gente não está praticando yoga. Porque yoga é uma filosofia, a gente desenvolve a espiritualidade. Então, dessa forma, você leva o aprendizado dentro da sala de aula ou no seu tapetinho, se você estiver fazendo aula em casa, para a sua vida. E dessa forma, a gente aprende a aplicar aqueles conceitos na vida para viver melhor. Por exemplo, para ter reações mais positivas, para pensar e raciocinar antes de reagir e para viver com mais qualidade, para viver melhor em sociedade, para cuidar melhor de você mesmo e das outras pessoas, dentre várias outras coisas. A gente tem, junto com o yoga, a cultura milenar. Então, às vezes, fica difícil da gente compreender as práticas, as técnicas, porque a gente não está imerso naquela cultura indiana antiga de quando o yoga foi criado. Então, o yoga também é um pouco de história e cultura milenar. E a gente tem como o fundamento principal, como a finalidade do yoga, a presença. E é o que a gente chama, o que a gente costuma chamar de meditação. Meditação é um conceito um pouco complicado de entender, porque a gente tem uma tradução para o português. Quando a gente fala meditar, a gente fala que vai meditar em algo, vai meditar em alguma ideia, mas na verdade, dentro da prática do yoga, a técnica da meditação não é meditar em algo, não é pensar em algo, é se concentrar para a gente desenvolver um foco de atenção, uma concentração, de modo que o fluxo de pensamentos diminua cada vez mais. Tá? Então, meditação não é parar de pensar, meditação não é desligar o cérebro, porque isso é morte cerebral, tá? Mas meditação consiste em ter um foco seletivo em uma coisa só para a gente conseguir diminuir o fluxo de pensamentos. E a gente tem dentro do yoga outras várias práticas que trazem o autoconhecimento, né? O conhecer você mesmo, as suas reações, os seus comportamentos, o seu corpo. E a gente tem também outras práticas de devoção, prática de cantar mantras e práticas de fazer o bem, que a gente chama de Karma Yoga, tá? Quando a gente foca numa ação que não prejudica ninguém e traz um benefício para a maior quantidade possível de pessoas, essa é uma ação perfeita, segundo Swami Satchidananda falava. Então, isso é Karma Yoga, a gente fazer o bem sem prejudicar ninguém e sem se apegar ao resultado da ação. Então isso também faz parte da filosofia do yoga. E eu preciso explicar também alguns fatores relacionados ao yoga para que você entenda. O yoga emagrece? Isso é muito importante da gente falar porque nenhuma prática, nenhuma técnica emagrece a pessoa sozinha, ok? O processo de emagrecimento ele engloba vários fatores como aumento de gasto energético, diminuição do consumo energético, então a gente tem que controlar a alimentação, a gente tem que ter regularidade, a gente tem que treinar por um tempo longo para chegar a um resultado legal. O yoga não emagrece, assim como nenhuma outra atividade emagrece. Mas um conjunto de fatores onde a gente consegue encaixar a prática de yoga, a gente pode estar ajudando a diminuir a ansiedade e com a diminuição da ansiedade a gente vai conseguir controlar melhor a alimentação. Então isso pode contribuir para um processo de emagrecimento. Por que é que o yoga ajuda com estresse, ansiedade e depressão? Quando a gente pratica yoga, a gente diminui o fluxo de pensamentos. Quando a gente está muito ansioso, depressivo ou estressado, a gente tem várias preocupações que ficam
ali tomando conta da nossa mente durante a maior parte do dia. E com isso a gente não consegue pensar com clareza, a gente não consegue enxergar aquilo que a gente está vivendo agora, e por essa razão o yoga ajuda você a viver, estar no presente e dessa forma esquecer um pouco dessas preocupações. Então, quando a gente fala que ajuda nesses problemas de ansiedade, depressão e estresse, é justamente por isso, porque a gente vai estar vivendo no presente e vai estar diminuindo as preocupações com o passado, com o futuro, com o trabalho e tudo mais. E a gente aprende a ter uma nova ótica também, porque a gente começa a observar melhor as coisas que a gente já tem, a gente começa a se sentir mais grato por aquilo e a gente consegue viver mais intensamente o presente. Então, por isso, o yoga ajuda bastante com essa questão. Eu preciso ser flexível para fazer yoga? Absolutamente não. O yoga trabalha com várias posturas que vão te ajudar a ganhar mais flexibilidade. Mas, se você vai ganhar mais flexibilidade, você não precisa ser flexível. Concorda? É só você começar a praticar yoga que você vai estar ganhando mais flexibilidade. Você precisa ser calmo para fazer yoga? Você precisa ser zen? Absolutamente não. É justamente por não ser calmo que você precisa fazer yoga. Porque o yoga também vai trazer essa paz, essa consciência e essa concentração. Dessa forma você consegue pensar com mais clareza e por isso você vai desenvolver uma calma. O yoga vai treinar a sua mente para você enxergar diferente as coisas da vida. E essa prática ela deve ser regular e ela deve ser feita todos os dias, nem que seja um pouquinho só. E eu não estou falando só da prática de posturas, estou falando de toda a filosofia que engloba aí o yoga. Isso vai modificar completamente seu estilo de vida. Então, dessa forma, talvez você até comece a fazer algumas coisas que as pessoas acham meio estranhas, como sentar no chão, como não sentir tanto prazer em se alimentar demais ou beber muito. E aí, aos poucos, você vai modificando seu estilo de vida para melhor. Então, uma dica para você: não busque superficialidades. Se você gosta de praticar yoga por causa das posturas, tudo bem. Se você acha as posturas bonitas, tudo bem. Mas isso, se você não colocar em prática tudo isso que eu comentei, você vai estar fazendo só uma ginástica. É uma aula de alongamento, tá? Para praticar yoga de fato, você deve incorporar todos esses ensinamentos no seu dia a dia, principalmente depois que você sai do seu tapetinho. Você tem que trabalhar o seu bom senso, a sua consciência, principalmente a consciência do coletivo. O yoga vai te ajudar a ter mais paciência, concentração, resiliência, maturidade e convivência em sociedade. Essas são as virtudes praticadas dentro do yoga. E quando a gente fala sobre praticar yoga online, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: a prática de yoga ela é individual. Cada pessoa tem um corpo diferente que vai reagir de formas diferentes às posturas e dessa forma não tem uma postura ideal, um asana ideal, correto, certinho, porque cada corpo é de um jeito. E quando a gente pratica aulas online, principalmente aquelas gravadas, o professor não está te enxergando, ele não está te vendo, então ele não vai conseguir, por exemplo, adaptar uma postura para o seu tipo de corpo. E se você não consegue fazer a postura do jeito que o professor está mostrando, você pode se sentir frustrado, você pode se machucar, ou a longo prazo você pode até desistir da prática de yoga. Então, tome bastante cuidado quando for praticar yoga online. Procure um professor capacitado que possa te acompanhar. E ele vai saber como adaptar as posturas ao seu tipo de corpo, ok? Eu espero ter elucidado aí para você algumas coisas dentro do yoga. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se você gostaria de começar a praticar yoga, me chama aí também, que eu estou realizando algumas aulas
pelo aplicativo Hangouts. Então, se você tem interesse, se inscreva nas minhas aulas online. Lembre-se sempre que quem gosta de você é você mesmo. E você é que vai ter que se cuidar. Porque ninguém vai fazer isso por você. Eu te espero aqui na semana que vem para mais um vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter assistido até aqui e namastê!